Bom dia, pessoal. Nós estamos na aula número 4 e nós daríamos continuidade ao estudo dos capítulos, só que nós, como temos apenas 4 capítulos, a gente vai dar uma desacelerada e vai priorizar um pouquinho agora a correção dos exercícios com vocês, as atividades DH e complementares que ficam sempre à disposição de vocês, para que vocês façam, treinando, buscando mensurar o conhecimento de vocês com as questões de vestibulares. Então, hoje a gente vai trabalhar as questões, mas vamos relembrar um pouquinho as escolas que a gente já estudou. Nós já estudamos 3 escolas literárias. Começamos lá com o trovadorismo, que é a primeira escola, o primeiro momento da literatura portuguesa, que começa no ano de 1189. Naquela época, nós tivemos a publicação de uma cantiga, chamada Cantiga de Ribeirinho ou Cantiga de Barvaia. Essa escola é considerada uma das mais importantes. Por quê? Porque ela perdura até os dias atuais. Ela é de 1189, mas a gente tem composições atuais que são composições que têm as mesmas características dessa escola, desse mesmo momento. Em relação aos principais trovadores, a gente tinha trabalhado 6, mas eu vou destacar com vocês o Paio Soares de Taveiroz, que é o autor da Cantiga de Ribeirinha, tem o Dom Duarte e o Dom Diniz. Em relação ao contexto histórico, a gente trabalhou a época do feudalismo, a gente estudou todo o processo do feudalismo, a sociedade formada por 3 estamentos, né? Sociedade formada por nobreza, clero e servos. Temos o momento em que há uma relação de suzerania e vassalagem, a sociedade dividida desta forma. Em relação ao contexto histórico, foi isso que a gente viu, e nós tínhamos características do trovadorismo relacionadas à música, tanto é que os poemas são chamados de cantigas, cantinas ou canções. Há uma relação muito forte com a música, porque todo poema que era lido, os poemas do trovadorismo, eles não eram registrados, eles eram escritos para serem, aliás, eles eram trabalhados oralmente. É como se eles não tivessem um registro ainda, né? Como se eles não guardassem esses poemas em livros. Então, toda a leitura era feita com acompanhamento de instrumentos de corda. Em relação ao humanismo, que foi a segunda escola que a gente trabalhou, ela tem o seu início no ano de 1418, quando o rei Dom Duarte nomeia Fernão Lopes a guarda-mor da Torre de Tombo. E termina no ano de 1527, quando Sá de Miranda retorna da Itália. E a gente sabe já por que esse retorno dele lá de Florença é tão importante, né? Eu já expliquei para vocês. Os valores do humanismo estavam centrados ou embasados no antropocentrismo, porque há uma reavaliação do cenário, há toda uma releitura dos valores e das ideias, e passa-se então do processo de teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do universo. Daí o surgimento do nome. Em relação ao contexto histórico, nós vivíamos ali o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, mas 3 fatores são bem relevantes, que é a queda do feudalismo, a ascensão da burguesia e o poder agora centrado na mão dos reis. Em relação aos autores e obras, a gente tem Gil Vicente no teatro, Fernão Lopes nas crônicas e Garcia Rezende na poesia palaciana. E se nós pudéssemos destacar algumas obras vicentinas, a gente daria destaque para a sua obra de início, que é o Alto da Visitação, mais importante a trilogia das barcas, né? O Alto da Barca da Glória, o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório, e a peça da Inês Pereira, a Face da Inês Pereira. O classicismo também já foi estudado, é uma escola que teve origem em Portugal no ano de 1527, com a chegada de Sá de Miranda, e termina em 1580, que é o momento da União Ibérica, o momento em que o rei da Espanha domina Portugal, e também um outro fator importante foi a morte de Camões. Nascia aí, no classicismo, o ideal renascentista. O que é o ideal renascentista? É o homem trabalhando agora toda a sua inteligência, um homem corajoso para enfrentar os riscos, para se tornar super bem-sucedido, inteligente, que tem amor pela pátria, que tem amor pelas artes de uma forma geral. Nós temos também aí, em relação ao contexto histórico, alguns fatos interessantes, bem relevantes. Primeiro, o ciclo das grandes navegações, a descoberta de novos lugares. Nós tivemos com isso uma revolução comercial, a descoberta de obras literárias, e aí também Gutenberg descobrindo a imprensa, ou inaugurando a imprensa.
o que facilita bastante a disseminação dessas obras literárias que foram descobertas, e o surgimento de vários artistas, como Michelangelo, Rafael, Da Vinci, e na poesia, na literatura, a gente tem o Rabelais, o Cervantes e o Shakespeare. Em relação às características, se a gente observar os aspectos formais, a gente vai ver que há uma utilização da redondilha nova, porque antes só usava a redondilha velha, ou seja, poemas que eram escritos com 5 ou 7 sílabas métricas, e agora eles adotam a métrica do decassílabo, trabalhando também aí com muita veemência os sonetos e a valorização da cultura greco-romana. Em relação aos autores, o destaque vai para Camões, né? Camões é o nosso autor que está dividido em dois tipos de características, que é o Camões lírico e o Camões épico. O Camões lírico mistura tendências, ele faz uma síntese entre a velha e a nova escola, e tem como tema principal o desconcerto do mundo e o amor. Já o poema épico é aquele tipo de poema que tem sempre um grande herói, que tem uma estrutura fixa de proposição, evocação, dedicação, narração e epílogo. E um exemplo de uma obra em que ele trabalha toda essa estrutura está lá no livro Os Lusíadas. Tá bom, pessoal? Então a gente vai agora usar aqui o material para fazer a correção de algumas atividades com vocês. Está na página 123, nós começamos com essa da IFSP de 2014, que traz uma imagem de Judith Leister com a temática serenata. A pergunta em torno desta imagem diz o seguinte: podemos associar corretamente a pintura ao trovadorismo, pois os artistas compunham e cantavam para os integrantes da corte cantigas sobre as façanhas dos cavaleiros medievais. Ora, a gente sabe que as cantigas trovadorescas elas tinham origem popular, então eles não cantavam para os integrantes da corte, então não pode estar certo. A letra B diz que se associava ao trovadorismo, pois as cantigas líricas e satíricas, escritas em versos, eram cantadas pelos artistas ao som de instrumentos de corda. Muito bem, esses instrumentos de cordas eram o aduf, o alaúde, a viola, etc. A letra C diz se associava ao humanismo, visto que as personagens do teatro de Gil Vicente, como os trovadores e os jograis, eram em sua maioria nobres e constituíam a elite da época. Não é por isso. Classicismo, pois os temas presentes nas cantigas líricas e satíricas vêm das narrativas da mitologia greco-latina, também não. Né? Essas cantigas líricas e satíricas são típicas da escola trovadoresca, e pertence ao classicismo, visto que Camões inspirou-se para escrever os Lusíadas nas cantigas trovadorescas que narravam as aventuras dos navegantes portugueses. Também não, gente, as cantigas trovadorescas elas tinham uma outra temática, né? Em relação ao amado que faltava, em relação à vassalagem do homem em relação à mulher, não tinha nada a ver com as aventuras dos navegantes portugueses. A questão 2 traz dois textos. Então a gente vai ler a questão, o enunciado, para a gente ter certeza se precisa fazer a leitura dos dois. Às vezes isso não é necessário. Assinale a afirmativa correta com relação ao trovadorismo. Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres. Amor sensual entre nobres e mulheres camponesas. Entre mulheres camponesas. B. Desenvolveu-se especialmente... Gente, eu queria comentar por que a letra A não está correta, né? Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres camponesas. A gente sabe que na sociedade do feudalismo, que é a época do trovadorismo, não havia essa possibilidade. Quem era nobre se casava com nobre e quem era camponês casava com camponesa. Não havia essa mistura de classe social, então está incorreta. Letra B, desenvolveu-se especialmente no século XV. Gente, desenvolveu-se no século XII a XIV. Então, a B já está errado também. Vocês viram que ele não pede necessariamente sobre os textos ainda, ele só pede sobre o trovadorismo. Assinale a alternativa correta em relação ao trovadorismo. De repente, agora, mais para frente, ele possa pedir alguma questão relacionada aos dois textos, mas até agora nada. Letra C. Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época em que alcançou níveis estéticos insuperáveis. Também não.
o trovadorismo ele teve prestígio na Baixa Idade Média, não durante a Idade Média. D. Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente. Letra D está correta. Lembra que eu falei agorinha? Que os textos trovadorescos eles não eram publicados, né? A maioria deles era declamados oralmente e era preciso que encontrasse uma estratégia para que houvesse uma melhor memorização. Se você vê o texto 1, ele é bem simples e ele tem uma métrica, ele tem um trabalho com a rima que faz com que a leitura seja bem fácil. É com que a gente memorize. Ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo, e ai Deus, se verrá cedo. Ondas do mar levado, se viste meu amado, e aí Deus, se verrá cedo. Você vê que há uma repetição, né, que é para trabalhar essa questão da memorização. E a letra E diz assim: tanto no plano temático como no plano expressivo, esse estilo de época absorveu a influência dos padrões estéticos greco-romanos. Quem teve essa característica de absorver os padrões estéticos greco-romanos foram os humanistas, né, ou a escola humanista. A terceira questão também traz um outro texto, mas a gente vai direto para o enunciado. Qualquer coisa a gente volta ao texto. Sobre o fragmento anterior, pode-se afirmar que pertence a uma cantiga de... Letra A. Pertence a uma cantiga de amor, pois o lírico masculino declara uma... Gente, precisamos ler o texto então, né? Já vimos aqui que para responder essa é necessário, sim, a leitura do texto. Como ousará aparecer ante mim o meu amigo, ai amiga por Deus? E como ousará catar estes meus olhos se o Deus trouxer para aqui? Pois tão muito não veio ver, vi e meus olhos e me aparecer. Nós temos uma cantiga aqui em que a voz já é feminina, então não pode ser a letra A, porque a letra A diz que é uma cantiga de amor, porque o eu lírico é masculino. Então a letra A já está errada. Letra B. Uma cantiga de amigo, pois o eu lírico feminino expressa a uma amiga a falta de seu amigo por quem sente amor. Isso aí está no segundo verso da estrofe. Então, letra B está correta. Vamos ver por que a letra C, D e E não estão? A letra C diz assim: cantiga de amor, pois o eu lírico é feminino e acha que seu amor não deve voltar para os seus braços. Uma parte dessa opção está correta, só que a cantiga de amor, o eu lírico é sempre masculino. Letra D. Cantiga de amigo, pois o eu lírico é masculino. O eu lírico não é masculino. O eu lírico é feminino. Como é que eu sei disso, professora? Quando ela diz assim: como ousará aparecer ante mim o meu amigo? Ai, amiga, por Deus. E como ousará catar estes meus olhos, se Deus trouxer por aqui? Quer dizer, ela está se referindo ao amigo. Sempre que se referir ao amigo, tem uma cantiga de amigo. Só que com o eu lírico feminino. A cantiga de amigo tem como característica sempre o eu lírico feminino. Letra E. Uma cantiga de amor, pois o eu lírico feminino não consegue enxergar o amor que sente por seu amigo. Também não, porque cantiga de amor, o eu lírico é sempre masculino. A quarta questão, nós temos dois textos, aliás, três textos: mar português e ondas do mar de Vigo. Vocês vão observar, professora, por que você está pulando a leitura dos textos? Gente, por exemplo, nessa questão aqui, eu tenho três textos que são importantes, são relevantes de autores renomados, como Rubem Braga, Fernando Pessoa. Mas quando você vai ler o enunciado, eu só dependo do último texto para ter uma noção. Pode-se afirmar que pertence ao mesmo tipo de poema trovadoresco de Ondas do Mar de Vigo, apenas a alternativa. Ou seja, só preciso ler este último aqui, ó. Ondas do Mar de Vigo. Ondas do Mar de Vigo, se viste meu amigo, e aí Deus, se verá cedo. Ondas do mar levado, se viste meu amado, e aí Deus, se verá cedo. Se vistes meu amigo, e por que eu suspiro, e aí Deus, se verá cedo. Se vistes meu amado, e o porquê, ei gran coitado, e aí Deus, se verá cedo. Então, só preciso da leitura desse aqui. As opções dizem o seguinte: pode-se afirmar que pertence ao mesmo tipo de poema trovadoresco, Ondas do Mar de Vigo, apenas a alternativa. Gente, a letra A diz assim: Dona Feia, véia e sandia. Em meu trobar, pero muito trobei. Gente, tá nítido aqui que nós temos uma cantiga de mal dizer, né? Que é uma cantiga em que ele não revela o nome da amada, em que fica subtendido. Aliás, perdão, cantiga de escárnio.
Cantiga de Maldizer é aquela que é mais direta. Então, o que eu tenho ali em cima, na leitura do texto do Ondas do Mar de Vigo, é uma cantiga de amor, em que há uma questão de vassalagem, né, de um homem sofrendo por essa amada. Ondas do Mar de Vigo, se viste meu amigo, ai Deus, se derraceiro. Pode-se afirmar que pertence ao mesmo tipo de poema trovadoresco de Ondas do Mar de Vigo, é apenas a alternativa. Tá, vamos continuar. Tive uma duvidazinha aqui, porque eu falei que era cantiga de amor, mas quando você volta, você diz assim, Ondas do Mar de Vigo, se viste meu amigo, é uma cantiga de amigo, tá, gente? Não cantiga de amor. Então, vamos lá, as alternativas. Dona Fê, eu tenho uma cantiga aqui que é satírica, então já não pode ser essa mesma opção. Lá na letra B diz assim, quero em maneira provença fazer agora um cantar de amor e queria muito loar Mia Senhor. Toda vez que eu tenho essa expressão Mia Senhor e essa questão de suzerania, eu tenho uma cantiga de amor. Eu já vi que o texto que eu li se trata de uma cantiga de amigo. A melhor dona que eu nunca vi, ó, a mesma questão que a letra A, uma cantiga de escárnio. Quantos angran coita de amor no mundo em que odiou, e aí lá embaixo ele diz, Mia Senhor, mesma situação da letra B, uma cantiga de amor. Então a única situação é essa aqui, que coita tamanha ei a sofrer por amar amigo, no ove e pousarei solo avelande. Então a questão que tem o mesmo tipo de poema é essa letra E, porque ela se trata de uma cantiga de amigo, assim como a leitura do texto de Ondas do Mar de Vigo. Sei, gente, que muitas vezes fica meio complicado, né? Cantiga de amor, cantiga de amigo. Até quando eu falei aqui, inicialmente eu falei cantiga de amor, mas na verdade, quando você vai observar as características, só em já ter esse meu amigo aqui, já se revela como uma cantiga de amigo. Tá? E a última questão traz um texto para as questões 5 e 6 e já está dizendo aqui que é uma cantiga de amigo. Vamos à leitura do enunciado para ver se a gente precisa da leitura do texto. Observando-se a última estrofe, é possível afirmar que o apaixonado, letra A, se sente inseguro. Então, eu só preciso ler a última estrofe. Eu volto na última estrofe e digo o seguinte, já que assim é, eu venho vos rogar que queirais pelo menos consentir que passe a minha vida a vos servir. Olha que situação, né, de dependência, de vassalagem. A letra A diz assim, se sente inseguro quanto aos próprios sentimentos? Não, aqui não tem menção a nenhum tipo de insegurança. Se sente confiante em conquistar a mulher? Também como não fala de insegurança, não fala de confiança. Na letra C, se declara surpreso com o amor que ele dedica à mulher amada? Também não tem essa situação de surpresa. D, possui o claro objetivo de serviço amada? Olha, gente, quando ele diz que queirais pelo menos consentir que passe a minha vida a vos servir. Então, letra D. E a sexta questão. Uma característica desse fragmento, também presente em outras cantigas de amor do trovadorismo, é a certeza da concretização da relação amorosa. Não, ele não tem essa certeza. A situação de sofrimento biolírico. Gente, a letra B, ela está correta porque aqui tem a característica da coita, que é a situação de sofrimento por vontade própria. A pessoa gosta desse sofrimento e ela trabalha isso durante todo o seu poema e a gente vê uma situação de sofrimento proposital do eu lírico. Então, letra B. Os complementares são mais rápidos, porque não tem tantos textos. Então, vamos lá. O FPA diz assim, amor, desamor e ciúme, frequentemente inspiração na vida popular, bem como a exploração do eu feminino, indicam cantigas de... Gente, amor, desamor e ciúme e inspiração na vida popular com o eu lírico feminino só pode ser cantiga de amigo, que está na letra A. São características da cantiga de amigo também amor platônico e sentimento feminino? Não. Amor cortês e queixo da ausência do amado? Queixo da ausência do amado, sim, mas amor cortês é uma característica da cantiga de amor. C. Amor de mulher e sentimento espontâneo? Sim. Se a letra D diz queixas do poeta e diversificação de assuntos, sim, tem queixas de poetas, mas a diversificação de assuntos não, porque sempre fala da mesma situação, a mesma temática. Na cantiga de amigo eu tenho sempre os mesmos textos.
Então, letra C. Terceira, uma questãozinha da Mackenzie que diz: assinale a alternativa incorreta em relação às cantigas de amor. Em relação às cantigas de amor, a letra A diz que o ambiente é rural ou familiar. Pronto, achei a alternativa incorreta, porque na cantiga de amor o ambiente é palaciano. O trovador assume o elírico masculino, na cantiga de amor, sim. É o homem quem fala. O trovador assume o elírico masculino, perdão, na verdade o trovador assume o elírico feminino. Não, gente, está correto. A professora está viajando aqui, é para marcar a alternativa incorreta. A letra B está correta, quando diz o trovador assume o lírico masculino, certo. Tem origem provençal? Sim, porque ele trabalha com ambientação palaciana. Expressão afoita amorosa do trovador por amar uma dama inacessível? Sim, que foi o que a gente viu agora na quarta questão, que é a opção da letra B. E a mulher é um ser superior, normalmente pertence a uma categoria social mais elevada que a do trovador, certo. Então tá, gente, é para marcar a alternativa incorreta e a alternativa incorreta é a letra A. Nós temos agora 3 textos para a questão, 5 textos para a questão 4, e a alternativa pede o seguinte: a alternativa que indica, deixa eu passar aqui para o enunciado. A alternativa que indica o texto que faz parte da poesia medieval da fase trovadoresca é, gente, a única dessas poesias, dessas 5 poesias que a gente tem aqui, que faz parte da poesia medieval trovadoresca, é a 2. Então, eu volto lá na 2, só para comprovar com vocês. Olha só, a 2 diz assim: bailemos nós e a todas 3, ai, irmãs, soraquestre ramo desta auelas, e quem for louçana, como nós louçanas, se amigo amar, só aquestramos ramo destas auelas, uerra bailar. Precisaria aqui da ajuda da Letícia, né, para fazer a leitura desses textos com essa língua galego-português, mas só para a gente ter uma noção. Vejam que aqui é a menção do amigo, do ramo, da natureza, né, que ela sempre se refere. E se você olhar também as outras opções, você vai ver que os autores são de outras escolas literárias, como Camões, que está lá no Humanismo, Fernando Pessoa, Luiz Camões, novamente, Mário de Sá Carneiro, que não pertencem a esse momento. Então, por aí a gente já até descarta. A quinta questão tem um texto e o enunciado é um pouquinho longo, diz assim: a partir da análise da letra da música acima e dos seus conhecimentos sobre as chamadas cantigas de amigo, pertencente ao período literário do trovadorismo, compreendido entre os séculos XII e XV. Aqui fala do século XII e XV, em algumas outras literaturas falam que o trovadorismo vai do século XII ao século XIV. Eu já até falei lá no início, lá na revisão. Mas, enfim, termina no século XV. Considere as seguintes afirmativas. A 1 diz assim, para facilitar e para a gente ganhar mais tempo, porque a gente já está com bastante tempo corrigindo. Diz assim: com que ocorria nas cantigas de amigo, a letra de música de Caetano Veloso também apresenta o lírico feminino. Na verdade, a gente viu isso até no início do capítulo, né? Que Caetano Veloso tem várias composições com características trovadorescas. Então, a 1 está correto. Se você pular e ler a terceira, porque a cantiga de amigo, ele vai falar que valorizava a nobreza. Não é verdade. A cantiga de amor valorizava mais a nobreza, de amigo não. A 3 diz assim: a expressão amigo das cantigas de amigo fazia referência ao namorado e ao amante. E a palavra cara na música de Caetano Veloso, traçando-se um comparativo, tem relação com o amigo das referidas cantigas medievais. Tá certo. A quarta, também como ocorria nas cantigas de amigo, percebe-se na música de Caetano Veloso uma concepção de amor que se limita ao amor idealizado. Esse amor idealizado não está correto. Então, a opção que a gente marcaria que seria a letra C, 1 e 3. E a sexta questão, gente, diz assim, é uma questão da VUNESP e tem um trecho em galego-português, que é Flores do Verde Pino, ai Deus, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus é o é. Então, a gente vai ter a composição anterior, parcialmente transcrita, pertence à lírica medieval da Península Ibérica, transcrita Península Ibérica. Ela tem autor desconhecido, arte poética, própria características definidas do lirismo trovadoresco, podendo-se ainda descobrir o nome pelo qual composições idênticas são conhecidas. Em uma das alternativas indicadas, acham-se todos os elementos que correspondem às afirmativas. Vamos lá na letra C,
para vocês identificarem, tá aqui, ó. O autor desse texto, desse Ai, Flores do Verde Pinho, se saberes novas do meu amigo, ai, Deus é o autor é o El Heydon Diniz, onde destacam-se aí o paralelismo. O que é o paralelismo, gente? É aquela repetição que eu já expliquei para vocês. Ai, Flores do Verde Pino, ai, Flores do Verde Ramo, se saberes novas do meu amigo, se saberes novas do meu amado, isso é paralelismo. Então, destacam-se o paralelismo das estrofes, a alternância vocálica e o refrão. Ai, Deus é o é. O poeta canta na voz de uma mulher e pergunta pelo amado, porque é uma cantiga de amigo. Muito bem. E a última questão tem uma outra produção musical, uma produção poética de Dom Diniz. E a pergunta é: na produção poética medieval, entre outros gêneros, encontram-se as cantigas de amor, que evocam o ideal de amor cortês e encenam o jogo amoroso, as relações entre os nobres, com base no trecho citado. Identifique quem ocupa o papel de suzerano na cena do jogo amoroso. Suzerano aí é a mulher, né? E o homem é o vassalo. Letra B. Caracteriza o ideal de amor cortês, introduzindo-o no universo da nobreza a partir do século XII. Gente, o ideal de amor cortês vincula-se às características trovadorescas. Trata-se de uma forma de amor idealizado, na qual afirmamos os seguintes elementos: sofrimento amoroso constante, demonstração de paciência para cortejar a dama e o cultivo de submissão e fidelidade à amada. Tá, gente? É um tanto quanto monótono ficar fazendo correção assim com vocês, mas se vocês estiverem lendo junto comigo aí no livro de vocês, estiverem pensando no vestibular, nessas questões aí que são todas de vestibular, fica um pouquinho mais dinâmico. Mas é isso, na próxima aula a gente vai continuar com correção de DH e complementares, agora do classicismo não, da segunda escola, que é o humanismo. Depois a gente corrige do classicismo e só então a gente passa para o estudo da próxima escola literária. Um beijo para vocês e até a próxima.